Eu não vou fazer que nem na primeira live, porque o capítulo um tinha apenas 20 versículos. E era como se fosse uma introdução. Eu tô pensando em fazer diferente agora. Ler até a igreja. Ler, Éfeso, né? ler aqui da live, que é o nosso objetivo, né? Que as pessoas entendam esse livro, porque no próprio livro de Apocalipse, tanto no começo dele quanto no final, tá dizendo que a pessoa que ler e compreender esse livro, ela será abençoada. Não é isso, irmão Flávio? Sim, existe promessa de bênçãos para aquelas pessoas que ouvem ou que leem a profecia do Apocalipse e que estudam também, né? Perfeito. Então, existe promessas para as pessoas que se interessam pelo livro de Apocalipse. Exatamente. Então existem promessas de Deus para as pessoas que estudam o livro de Apocalipse, de bênçãos. Compartilha aí. Então, aqui eu já. Bom, a continuação do, da série Revelando o Apocalipse, capítulo 2, agora nós adentramos em 7 eras da igreja, 7 igrejas locais da Ásia que foram escolhidas, colocadas uma carta dirigida a cada uma delas, individualmente, cartas diretamente do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo para cada uma delas. Essas 7 igrejas, elas realmente existiam na Ásia, estavam vivendo ou vivenciando as situações descritas nas 7 cartas que João enviou. Essas situações foram tomadas exatamente porque elas representariam situações que ocorrem realmente na igreja. Porque a igreja é formada de pessoas, pessoas têm defeitos, têm virtudes, têm vários tipos de situações. São relatadas de forma que as 7 cartas elas abrangem todas as situações possíveis que pode acontecer com a igreja. E, ao mesmo tempo, essas igrejas, por que foram escolhidas exatamente a igreja de Éfeso, de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia? Primeiro porque os nomes delas têm significados que vão representar também as 7 eras ou 7 períodos da igreja. E as situações que elas estavam vivendo também vão representar a igreja do Senhor Jesus passaria ao longo de todos os tempos até a volta dele, esses 2000 anos de história. Então, cada carta representa também um período apostólico. Uhum, perfeito. Gilberto? Deixa eu voltar a tela aqui que eu acabei tirando. Eu vou ler com vocês os capítulos um até o 7 apenas. E aí a gente entra na lição da introdução e da igreja de Éfeso. Então, Apocalipse 2, versículo 1. Vou ler até o 7. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não o são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Terminou, né? Isso, aqui termina a Ah, carta
para a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Agora eu vou colocar no estudo para a gente ir acompanhando juntos aqui. Eu não sei se o irmão Flávio está conseguindo enxergar a tela. Sim, tá tudo ok. Então, Pode vir ali, lição número 3, a Igreja Apostólica. Então vamos lá, eu vou ler aqui o começo e o irmão Flávio ele vai explicar melhor pra gente. Então, por que só 7 igrejas foram escolhidas, havendo mais igrejas de Deus na Ásia Menor? Essas 7 igrejas congregacionais mencionadas no livro viviam as condições específicas que viriam a predominar em períodos diferentes da Igreja de Deus. Então, na verdade, essas 7 igrejas, elas existiam de fato na Ásia Ocidental e, ao mesmo tempo, elas representam eras. Várias eras durante a história. E a gente vai entender exatamente quais eras que foram e qual era nós estamos vivendo hoje. Mas isso vai ficar... A era que nós estamos vivendo hoje vai ficar para a próxima live. Mas só dar um adendo aqui que a Ásia Menor é a que constitui a Ásia Ocidental, situada entre o Mar Negro e o Mediterrâneo. A costa da Ásia Menor e as ilhas adjacentes era o berço da civilização da Grécia clássica, na época. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, faz menção de várias igrejas que estavam na Ásia Menor, como Galácia, Éfeso, Colossos, e entre elas menciona a igreja de Laodiceia, em Colossenses capítulo 4, versículo 16, que seria a última igreja, a última era. Na verdade, nós estamos nessa última era, né? Por isso é tão importante esse estudo. Só para adiantar para vocês. Nós vivemos na era da igreja de Laodiceia. O que não é uma coisa muito boa. Bom, aqui Colossenses 4,16 ele menciona, né, a Laodiceia. E quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei com que também a seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Então, os apóstolos, eles estavam eles estavam familiarizados com essas 7 igrejas mencionadas em Apocalipse 1:11. Apocalipse 1:11, ele faz a menção das 7, né? Como a gente viu na aula passada, que seria Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, irmão Flávio, se quiser comentar Gilberto, sobre essa introdução, antes da gente entrar em Éfeso. Então, essa introdução é importante, que a gente percebe 7 igrejas, cada uma delas recebeu uma carta, demonstrando que as igrejas, elas eram autônomas, elas eram congregacionais, igrejas locais. Cada uma dessas igrejas estavam, através da comunhão, ligadas diretamente ao cabeça da igreja, que é Cristo. As igrejas, ao modelo de hoje, que são igrejas muito hierarquizadas, centralizadas, analisadas, né? Hoje a gente vê que as igrejas, elas têm uma igreja mãe, tem sede, presbitério centralizador nacional que comanda cada igreja local. Se o sistema de governo bíblico fosse uma igreja centralizada, mandaria uma carta somente para a igreja, vamos dizer, de Jerusalém ou de Roma, né? E ela espalharia a mensagem para as demais. Não, você vê que foi uma carta para cada igreja, mostrando que essas igrejas eram autônomas, elas eram congregacionais, bíblico de governo que a gente encontra na Bíblia. Cada igreja tinha um presbitério, tinha ali pregadores, presbíteros, anciãos, evangelistas, pastores, e é isso que representa o anjo da igreja que está em cada localidade. Esse anjo, como fala em
é os mensageiros, a palavra anjo, né? Angelos, no grego, e também no hebraico, representa mensageiro, malak, né? Um mensageiro, um enviado de Deus. Então, esses anjos aí são os presbíteros, anciãos da igreja, de cada igreja local. Exatamente, primeiramente para eles, porque são eles que levam o conhecimento de Deus para o povo de Deus, né? Então, por isso que essas cartas foram escritas em uma dessas igrejas, que representavam e viviam situações. Os seus nomes, vocês vão ver que tem significado que elas representam. Os acontecimentos descritos, o que acontecia de fato com elas e que vai acontecer ao longo das eras da igreja. E a gente vê realmente os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, que são 7 anjos, os 7 castiçais, que são cada igreja, cada castiçal representa cada igreja. Isso tem uma harmonia muito importante e demonstra como o Espírito de Deus, como Deus, através de Cristo, do Messias, estava cuidando e acompanhando a igreja. Você, no capítulo 1 de Apocalipse, Jesus ele passeia no meio dos 7 castiçais. E ele também tem os 7 olhos e os 7 Espíritos de Deus. Isso representa Jesus em todas as eras da igreja. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Nós vamos ver o primeiro período, a primeira igreja, o primeiro castiçal, que é a igreja Gilberto. Vamos para a igreja de Éfeso, então. A igreja de Éfeso era considerada a igreja apostólica, porque ainda estava no tempo de vida dos apóstolos de Cristo. Então, eu vou ler uma passagem aqui, a carta aos Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Essa igreja, ela tinha essa doutrina verdadeira mesmo, né? Porque com alguns apóstolos vivos ainda, era mais difícil das pessoas se perderem, que nem aconteceu depois. Nos dias de hoje, principalmente, né? Que agora a sã doutrina foi deixada de lado, infelizmente. Então vamos lá. A primeira igreja foi chamada Éfeso, para o qual o apóstolo dirige uma epístola. A palavra Éfeso significa eu quero veemente ou desejável. Esta era uma das características da igreja primitiva, desejar muito saber das coisas de Deus. Nos dias de Jesus, todas as pessoas procuravam vê-lo e até ouvi-lo. Que nós temos a passagem de Lucas 5:1. A mensagem para esta igreja diz: conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. Hoje em dia a gente vê até apóstola, né? Hoje em dia, cada um coloca uma denominação que quer e vai embora. Bom, neste período da igreja de Éfeso existia um ministério ciumento de sua fé e de boas obras, mas também tiveram que enfrentar a apostasia de vários obreiros. Já naquela época já tinham que enfrentar a apostasia dos obreiros. Estes maus homens... Paulo mesmo fala de... só um pouquinho. Uhum. Paulo mesmo fala de Emineu e Fileto, né, que corroíam como gangrena. Eles estavam ensinando naquela época que a ressurreição já tinha acontecido. A fé de muitos. Naquela época, imagina, com Paulo vivo, exatamente, ainda João. Vamos lá. Estes maus homens não eram desconhecidos da igreja, porque eles tinham militado por algum tempo entre os irmãos. Por uma razão ou outra, eles se separaram ensinando heresias. Algumas dessas divergências doutrinárias. Então, mesmo na igreja apostólica mais pura, já tinha uns militantes espalhando heresias. O que eles diziam? Eles falavam que a ressurreição dos mortos já tinha acontecido. Isso está em 2 Timóteo
2:16 a 18. Falavam que Cristo já viria naqueles dias. Segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 2, 2 a 4. Criticavam que Jesus Cristo não tinha vencido na carne, ou seja, como 100% homem. Olha que absurdo, isso aqui é o espírito do maligno. Está na segunda epístola de João, capítulo 7. Eles acreditavam... Eles diziam que Jesus era um espírito. Ele era um espírito, ele não era verdadeiro. Os gnósticos, né? Que ele era um divino encarnado aqui em espírito. Não, ele não fazia necessidades, ele não era um ser humano, entendeu? Isso hoje ainda está, de certa forma, inoculado na doutrina da Trindade, né? Sim, isso ainda a tal da a tal da dicotomia da personalidade de Cristo, que Cristo é 100% homem, 100% Deus. Então eles negavam a plena humanidade de Cristo. Pulado no dogma da Trindade. E isso implica na salvação, isso implica na vida eterna. A pessoa não entender a natureza de Cristo é muito complicado. Por isso que foi colocada essa heresia da Trindade. Mas esse é um outro assunto que a gente ainda vai abordar. Se bem que o irmão Flávio já abordou no canal dele. Tem vários vídeos sobre a Trindade para quem quiser estudar. E a gente tem uma apostila também. Nós podemos distribuir a apostila. Quem quiser deixar o e-mail, a gente encaminha. Eles acreditavam na supremacia dos presbíteros. Terceira epístola de João, 9 e 10. Os presbíteros... Deixa eu até fazer um parêntese desse aí. Tá. A supremacia dos presbíteros, apareceu um tal de... Ele apareceu na terceira epístola lá de... E eu esqueci o primeiro nome dele. Era um presbítero que queria comandar a igreja como chefe, como chefão, sabe? Diótrefes, era o nome dele, Diótrefes. Ele se dizia cabeça da igreja principal, queria ter primazia, e ele não aceitava nem os enviados dos apóstolos, expulsava. Inclusive, ele disciplinava e expulsava da igreja quem apoiasse qualquer outro que não fosse ele. Se alguém desse crédito ao enviado dos apóstolos e não aceitasse a supremacia dele, ele expulsava da igreja. Bem típico do que acontece hoje, né? Hoje acontece. Esse Diótrefes exatamente o pastor ou o presbítero, ele quer ser dono do rebanho, ele quer ser o chefe, né? Uma espécie de patrão da igreja, né? Esse espírito de dominador já começou a se manifestar já logo após a morte dos apóstolos. Ainda João estava em vida e fala desse tal de Diótrefes aí na terceira epístola de João, verso 9 e 10. Pode continuar, o Gilberto. Vamos continuar aqui, avançando no estudo, né? São 9h33, para a gente ver se termina até as 11, às 4. Então vamos lá. Os presbíteros da igreja primitiva eram homens servidores da igreja, em tudo o exemplo do rebanho, doando-se a todos sem autoritarismo, mas legitimamente usando da autoridade da palavra de Deus, sem imposição, sem disputa por cargo ou posição de destaque entre os outros. Ao contrário do que existe hoje, né? Naquela época eles se doavam mesmo, sem imposição, sem disputa por cargo ou posição de destaque entre os outros. Hoje em dia... Existia humildade, né? Existia humildade entre eles. Eles eram exemplo do rebanho de fato, né? Se doavam de verdade, né? Sim. Hoje, só fazendo um parênteses, eu tô recebendo muitas mensagens assim, de pessoas que falaram assim, ó, eu já frequentei várias denominações religiosas, eu não aguento mais, eu tô perdendo a fé, eu não sei mais no que acreditar, eu não me identifiquei com nenhuma. O problema é o seguinte, pessoal, as denominações, elas misturam verdades com mentiras. Só que as mentiras, elas são muito graves. Porque elas vêm da ordem dos jesuítas, da maçonaria. É muito complicado. Não adianta a gente achar
que o sistema tem vários braços de controle, por exemplo, as instituições de ensino, os governos, as agências espaciais, as universidades, os laboratórios são dominados também pelo sistema, a indústria alimentícia, e a igreja não. A igreja ela é dominada da mesma forma. Ela é mais um pilar do sistema de controle e manipulação das massas. Não adianta. O príncipe dessa Quer dizer, a igreja corrompida, né? A igreja corrompida, a igreja que está vendida para o sistema, né? Isso. A igreja, o 99%, né? Então, infelizmente, as denominações, elas que cobram dízimo, eu vejo muita gente falando assim, não, a lei caiu, isso é coisa de Moisés, do Antigo Testamento, o quarto mandamento caiu, né? Caiu até mandamento. Agora, o dízimo, que nunca foi em dinheiro, esse é sagrado. Olha o nível de contradição das denominações religiosas. Isso é um completo de um absurdo. O dízimo ele nunca foi em dinheiro, era para a tribo de Levi, negócio nada a ver, para órfãos e viúvas apenas, era em alimentos, em mantimentos, em gado. Um negócio que nem existia em dinheiro, do Antigo Testamento, isso tá totalmente válido para todas as denominações, é sagrado, eles passam até maquininha, boleto, carnê, o resto caiu, né? O que vai dar trabalho pro fiel, aí não, já isso aí é coisa do passado, são sombras do passado, são sombras da antiga aliança. Não, a gente não tá falando que a antiga aliança tá vigorando com rituais, você tem que sacrificar animais, não. Mas falar que um mandamento caiu aí já é complicado, entendeu? Então, as denominações, elas só visam o próprio interesse. Elas não têm toda a verdade. E as pessoas, os verdadeiros fiéis, os verdadeiros cristãos, os adoradores, aquele que ama a verdade, ele não pode ficar satisfeito com uma meia-verdade. Isso não existe. Ah, aqui tá bom. Ah, eles pregam umas heresias mesmo, tal, eles falam umas coisas que eu não concordo, mas... Ah, tá bom aqui, já tô acostumado, já conheço todo mundo, pastor vai tomar café em casa, tô pagando o dízimo direitinho. Então, é por isso que a gente tá vivendo na era de Laodiceia. É por isso que a gente tá... Por isso que Jesus falou, será que quando o Filho do Homem retornar à Terra ainda vai encontrar alguma fé? Por isso que ele falou isso. Será que ainda vai ter algum resquício de fé na Terra? E tem gente... O mais impressionante é que tem gente que tá esperando a apostasia. Sendo que a apostasia já veio há muito tempo. Desculpa aí por esse parênteses / desabafo, mas a hipocrisia tá grande ultimamente, viu? Deixa eu agradecer aqui o... E a gente vê o contraste aí na igreja apostólica, que os apóstolos eles doavam a sua vida pela causa do evangelho. Paulo fala lá em 2 Coríntios, irmãos, não são os filhos que entesouram para os pais, mas os pais que entesouram para os filhos. Porque eu vos tenho como filhos, e eu me deixarei gastar por vós, e me gastarei. Quer dizer, você vê, Paulo ele era perseguido, preso, chicoteado, ele trabalhava fazendo tendas, e o próprio dinheiro que ele ganhava fazendo tendas, ele ajudava os irmãos mais pobres, ele se desgastava pela obra de Deus. Ele era um exemplo para os próprios seguidores e discípulos. Os pastores são executivos, eles vão só para fazer o show deles, cobram muitas vezes para pregar, e vão lá para poder arrecadar o dízimo e levar lá para a sede, né? São verdadeiros executivos de uma empresa. Não tem mais nem um pouco disso que nós estamos vendo aqui na era de Éfeso. Perfeito. Então, o período da igreja de Éfeso é o tempo da igreja apostólica, mais ou menos até o ano 100 depois de Cristo, mais ou menos até a morte do último apóstolo. Neste tempo, vai colocando azul ou amarelo na hora que você lê para poder destacar quando as pessoas assistirem o vídeo do que você está lendo, exatamente. Tá. Neste tempo, os crentes receberam a doutrina e os ensinos do Messias em sua pureza total. É isso que a gente está tentando resgatar, pessoal. A pureza total da palavra, sem as heresias de Roma, do paganismo. Podemos dizer que a igreja de Éfeso representou as raízes da igreja de Deus.
e a força de seu início, o exemplo que todas as eras devem copiar. Deveriam copiar, pelo menos. O amor ardente, exatamente. o amor ardente entre os discípulos, a disposição para pregar o evangelho e a efusão do Espírito de Deus, onde naquela época existia abundantemente pessoas ungidas com dons ministeriais, como evangelistas, profetas, doutores, tem aqui a menção a Atos 13:1. Essa pluralidade de valores humanos dentro da igreja fazia com que ela crescesse e edificasse na fé. Igualmente, a igreja necessita buscar nesses exemplos de fé suas raízes e voltar ao primeiro amor, que é o que foi perdido, né, irmão Flávio? Esse primeiro amor, quando a pessoa ela se converte assim, que ela quer sair pregando, que ela quer sair assim, só o reino dos céus interessa, né? E de repente começa a esfriar, começa a entrar apostasia, começa a se apaixonar por falsas doutrinas. Então a essa se conformar exortação... com erro, com engano, e não luta mais com aquele vigor, com aquela vontade do primeiro amor. E Jesus ele vai chamar também a atenção da igreja de Éfeso, que com ela aconteceu a mesma coisa. No período apostólico ela trabalhou muito, ela pelo nome de Jesus, mas já no final da era de Éfeso, esse amor inicial já não era tão grande no final. A igreja de Éfeso, no ano 90 da era cristã, ela virando em nada. A igreja que tinha Priscila e Áquila, tinha Apolo, né, grande pregador, que falava de Jesus, comprovando que ele era o Messias veementemente para os judeus, ele convencia publicamente, quer dizer, ele fazia debates públicos com os judeus, convencendo-os de que Jesus era o Messias prometido nessa igreja. Tinha um vigor, existia realmente uma vívida do evangelho, e eles vivenciavam isso, eram as igrejas, né? Perfeito. O Thiago Lima queria que esclarecesse o que era o nicolaísmo, Flávio. Nós vamos chegar lá. Tá. Nós vamos chegar lá. Então, a exortação aqui para a igreja é: lembra-te de onde caíste, arrependa-se e pratica as primeiras obras. Então, volte a praticar as primeiras obras, né? Volte ao primeiro amor para que vocês recebam a coroa da vida. Agora, podemos passar para Esmirna, Flávio? Vou fazer mais um parênteses aqui. Aqueles que se dizem apóstolos, né? E o nicolaísmo. Então faz esses dois esclarecimentos para a gente passar para a próxima. Os nicolaítas, a qual eu odeio também. Jesus ele aborrecia a obra dos nicolaítas, né? Sim. Quem eram os nicolaítas? A palavra nicolaíta, do grego, nikos, o dominador, laitos, que significa leigos, povo de Deus. Então os nicolaítas eram aqueles que queriam ser dominadores, tipo esse Diótrefes aí, né? São os presbíteros que se acham dono do rebanho, o povo de Deus à força, né? Uhum. E esse tipo de nicolaísmo já começou a manifestar nos dias dos apóstolos. Uhum. Mas os primeiros irmãos da Igreja Apostólica, 44 mil, né, que são... vai ser a colheita, os israelitas que vão aceitar a fé, o Messias, na maior pureza do Evangelho, Israel, eles faziam parte da Igreja de Éfeso, né, os 144 mil. Então eles não aceitavam esses tipos de falsos obreiros, e nem os nicolaítas eles aceitavam. Esses que queriam dar uma de bom e querer ser dominador do povo de Deus. Uhum. Espírito nicolaíta na igreja de Éfeso não teve crescimento, embora que alguns tentaram, né? Esse tal de Diótrefes. A doutrina dos nicolaítas, elas tomando força e se estabelecendo dentro da igreja, no meio dos que se apostataram, já
era da igreja, na era de Pérgamo, né? Nós vamos ver já a doutrina dos nicolaítas já mais. Então, o nicolaísmo é o tipo de espírito dominador, de presbíteros dominadores do povo de Deus. Então vamos para a igreja em Esmirna. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, essas são as passagens sobre a carta do Apocalipse 2, versículos 8 até o 11. A igreja de Esmirna. Essa foi a igreja que sofreu uma grande perseguição mesmo, né? A igreja dos mártires, é isso, irmão Flávio? É a igreja da era dos mártires. De 10 imperadores ímpios de Roma, que está dando retorno. 10 imperadores ímpios de Roma, começando com Domiciano e terminando com Diocleciano, por volta do 60 até o ano 313 da era cristã. Foi um período de perseguições, e a pior das perseguições foi o último imperador, Diocleciano, que moveu 10 anos de perseguição, do 303 13. Foi implacável a perseguição dele, jogavam os cristãos no meio das feras, forcava, degolava. Foi uma perseguição terrível, que é conhecido nos anais da história como a Era dos Mártires. Então, essa tribulação de 10 dias são 10 dias proféticos, 10 anos ou 10 sequências de imperadores malvados, cruéis, que perseguiram os nossos irmãos. Interessante, o irmão Gilberto e nossos participantes, ouvintes, que a palavra Esmirna, ela está ligada com a palavra mirra. Irmão Flávio, mirra eu vou um ler produto. essa parte. Oi. Eu vou ler essa parte, aí Certo. você complementa. Acho que o meu áudio está um pouquinho melhor, então eu vou ler essas considerações. Então vamos lá, a mensagem a Esmirna. Nós temos essa passagem aqui, e na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Isso está em 2 Timóteo 3,12. Então, se você não é perseguido, não é odiado, não perdeu os amigos, se a sua família não tentou te expulsar de casa, não está contra você, infelizmente alguma coisa está errada. Porque Jesus mesmo disse, né? Bem-aventurados aqueles que forem odiados por causa do meu nome. Bem-aventurados aqueles que forem injuriados, aqueles que forem perseguidos por causa do meu nome, do meu testemunho. Então, uma coisa que todo cristão tem em comum é uma história de perseguição, né? De divisão na família. De luta, né? De perder os amigos, de passar por maus bocados. Muita gente já foi expulsa de casa. E tem muita gente que não aguenta. Então a pessoa ela acaba cedendo para se adequar à sociedade. Nos dias de hoje a gente vê muito isso, né? A pessoa não aguenta a pressão dos amigos, das famílias, dos mais próximos. E ela acaba, vou largar tudo isso aí e cai no mundo de novo. Aí ela não aguenta a pressão, ela cai no mundo. Só que o problema é o seguinte, né? O que vale mais? Alguns anos de vida aqui, que é um vapor, a Bíblia trata como um vapor, ou a eternidade? Então, a pessoa tem que fazer a sua escolha, né? Se ela quer receber o galardão aqui, ou o galardão da vida eterna. Então, vamos lá. Essa igreja ela foi a mais perseguida.
Esmirna era uma cidade rica e poderosa, mas os cristãos que viveram lá eram vítimas do tratamento cruel do Império Romano. Mergulhados em todas as práticas do paganismo, era muito difícil aceitarem a Cristo com seus ensinamentos divinos e verdadeiros. A palavra mirra, que aparece em Mateus 2,11 e Marcos 15,23, é usada na Bíblia para indicar morte amarga, isto é, Esmirna, mirra ou morte. Mirra de uma composição barrosa de odor transcendental, amargo e de cor vermelha, produzida numa árvore da família das Burseráceas, da Arábia e Abissínio. Os antigos usavam-no para embalsamar os mortos, e eles também davam a beber para apressar a morte de criminosos. O significado bem representa este período da igreja, denunciando pelos sofrimentos que os cristãos haveriam de passar. Sendo esta igreja o símbolo de um período de perseguição e morte nas igrejas de Deus no curso da sua história, podemos dizer que perfaz o período do ano 100 a 313 depois de Cristo, que foi esse período onde tiveram os piores imperadores romanos. Então, nesses anos... Uma sequência de 10 imperadores. Sequência de 10 imperadores que torturavam, matavam, perseguiam, levavam eles para o Coliseu, crucificavam todo mundo, jogavam para os leões. Foi um negócio terrível, terrível. E hoje em dia as pessoas não conseguem nem nada, né? Hoje em dia você fala, não consegue nem parar de comer porco. Assim, o pessoal é a geração mais fraca, né? A gente tá vivendo a geração mais fraca, com menos fé, menos motivada. Mas vamos lá. Nesses anos houve uma sequência de imperadores romanos malévolos que se deleitavam em cobrir corpos de cristãos com betume e atear fogo para iluminar lugares públicos. Olha que horrível isso. O capítulo 11, 33 a 38 da Carta aos Hebreus é uma descrição lacônica do que esses cristãos sofreram. Jesus preparou essa mensagem para a igreja enquanto encorajando aqueles que tinham medo de sofrer, porque o diabo causaria tribulações durante 10 dias. Estes dias, entre aspas, são representados por tempos ou períodos nos quais seriam martirizados. Então aqui, ó, a tribulação de 10 dias pode ter uma aplicação dupla. 1. A perseguição de 10 imperadores romanos, começando com Nero no ano 67 depois de Cristo e terminando com Diocleciano no ano 313 depois de Cristo. Nero todo mundo sabe, né? Ele tacou fogo em Roma e culpou os cristãos. Os cristãos já estavam sendo perseguidos. Depois disso, piorou muito. 2. 10 anos de contínua e cruel perseguição do imperador Diocleciano, começando no ano 303 depois de Cristo e findando em 313 depois de Cristo. Diocleciano tem até um vídeo que mostra isso. Ele perseguiu ferrenhamente mesmo. Ele, nossa, derramou muito sangue. O período do reinado desse imperador é conhecido como a Era dos Mártires. Tem um livro aqui indicado sobre os judeus blasfemos agora. Estes judeus blasfemos tiveram o mesmo espírito daqueles que gritavam a Jesus: crucifique, crucifique, e blasfemaram o nome de Jesus. Também neste tempo de Esmirna, eles blasfemaram contra os cristãos e uniram-se aos executores de Roma, para causarem o pior martírio. Por isso o Senhor os chama sinagoga de Satanás. Por isso que nós lemos sinagoga, aqui, né? Desculpa, por isso que nós lemos aqui no versículo 9 que eles são a sinagoga de Satanás. Então, voltando. A história se refere a este tempo e diz que muitos cristãos perfuraram os pés com as agulhas e eles os arrastaram à distância para as ruas e os penduravam com ganchos de ferro e torturavam com tição em chamas, muitos por não dar a cópia das escrituras que possuíam. Então tem mais algumas outras explicações aqui, Flávio, mas acho que era bom você contar mais alguns detalhes dessa época. Então, nessa época, os cristãos, eles deram testemunho
valoroso. Nós temos, por exemplo, o testemunho de Policarpo de Esmirna. Esse era um discípulo de João, discípulo direto de João. Policarpo, ele foi queimado vivo. Sendo queimado, ele falou algumas palavras e cantou hinos até a sua voz desaparecer. E o testemunho desses cristãos era tão forte que a cada um que morria, a cada gota de sangue que era derramada no sangue desses santos do Altíssimo, mais e mais cristãos se convertiam, impressionados com o testemunho que era dado por estes valorosos homens. Então, apesar do diabo ter perseguido a igreja, tentado destruí-la com a morte, a cada sangue, a cada gota de sangue que caía no chão, mais cristãos, mais verdadeiros adoradores surgiu. Foi um período de grande testemunho. Interessante que a árvore que dá esse produto da mirra, precioso e que serve para embalsamar corpos, é um perfume, é uma especiaria, né? Ela precisa ser golpeada, né, para poder sair o produto, a mirra, né? Assim, igualmente, a igreja foi golpeada por esses algozes, imperadores, mas dela saiu os maiores e mais fortes testemunhos de fé, de coragem e de vida espiritual da igreja no período de Esmirna. Então, esse testemunho de Esmirna foi a segunda era da igreja, que durou do ano 100 até o ano 313, 10 imperadores malvados e 10 anos de perseguição implacável de Diocleciano, né? Conhecido como a Era dos Mártires. Aí vai ficar esse estudo aí com detalhes na descrição para quem quiser fazer o download da apostila. É só acessar o link que vai ser colocado na descrição. Vamos para a igreja de Pérgamo agora, o Gilberto? A gente pulou 10 minutos a mais, mas vamos lá, vamos recuperar. Então, capítulo 12. E ao anjo... Desculpa, versículo 12. Estamos no capítulo 2, que é o tema da live. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, essa é a carta para a igreja de Pérgamo. Vou deixar aqui dos versículos 12 ao 17. Muito bem. A palavra Pérgamo, nós vamos ver ali na descrição do estudo, representa casamento, almaga, é uma mistura, né? Álmaga. E esse vai ser o período em que a igreja, de forma abrupta, vai parar de ser perseguida, com o decreto de Milão, em 313, Constantino I, o Grande, se diz convertido ao cristianismo. E ele decreta o fim, a extinção da perseguição dos cristãos e passa a apoiar agora os cristãos, e a igreja vai agora se amalgamar, se misturar com o Estado.
Vai ser nesse período do quarto século que a igreja, né, parte da igreja, vai se fazer um casamento com o Estado, com o imperador. E, como diz o historiador Will Durant, né, um historiador famoso, ele fala que o cristianismo que se disse triunfante no quarto século, na verdade, ele não converteu o Império Romano a Cristo, mas acabou adotando o paganismo como doutrina. Então, o cristianismo que se diz triunfante do quarto século, na verdade, ele adotou o paganismo para si. E a igreja perdeu a característica, né? Grande parte da igreja, é lógico que nós vamos ver aí que tem Antipas, uma fiel testemunha, que vai se opor ao trono de Satanás, né? Pérgamo era uma cidade que tinha ali a adoração a Esculápio, a própria serpente, o próprio Satanás era adorado ali em forma de serpente na cidade de Pérgamo, uma cidade muito idólatra, né? E esse Antipas representa, na verdade, as pessoas, os verdadeiros cristãos que não se iludiram com essa abrupta mudança e fizeram oposição à apostasia que estava adentrando na igreja. A palavra Antipas leva-nos a uma reflexão de uma classe de pessoas que seria contra um cabeça da igreja, contra um papa, antipapa, ou contra um chefe da igreja. E outra coisa interessante, ô Gilberto, que você vê que os nicolaítas, a doutrina dos nicolaítas agora já está bem consolidada no meio dos irmãos na igreja de Pérgamo. Enquanto a doutrina dos nicolaítas era aborrecida e rechaçada na primeira era da igreja, que era a era da igreja apostólica, não dava cria, presbítero nicolaíta não dava cria na igreja apostólica, já na igreja de Pérgamo, os nicolaítas, os seguidores da doutrina de Balaão, que lançava tropeço, né, e para receber um prêmio, né, Balaão, ele foi um profeta que foi convidado por Balaque, né, para que ele amaldiçoasse o povo de Deus, o povo de Israel, e Balaque disse que daria para ele um prêmio, né? Ele não amaldiçoou, mas depois, no final, ele acabou caindo na armadilha de Balaque, e ele ensinou a Balaque como deveria fazer para corromper o povo de Deus. Disse que deveria infiltrar no meio do povo de Deus mulheres idólatras que acabariam corrompendo os homens e as famílias com a idolatria. Foi o que aconteceu no quarto século. Vai ter o primeiro concílio ecumênico, concílio de Nicéia. Foi nesse concílio que as primeiras doutrinas pagãs do mitraísmo, adoração ao sol, dia de domingo, Natal no dia 25 de dezembro, que é o aniversário do sol, encarnação do verbo, que é a doutrina que diz que Jesus era um Deus que encarnou aqui na Terra. Em vez de filho de Deus, eles falam Deus Filho, distorceram completamente. Exatamente. E nesse concílio de Nicéia vai acontecer exatamente o que é a essência da palavra Pérgamo: mistura, casamento. É uma álmaga, né? Que é tipo, nós temos, por exemplo, álmaga de mercúrio com ouro, né? Quando você mistura o mercúrio e o ouro, eles viram uma álmaga. O mercúrio, ele penetra junto com aquele metal, né? Ou uma liga, né? Uhum. Tipo aço. O aço é uma álmaga de ferro com carbono, nióbio, né? Sim. E exatamente o que aconteceu. Houve uma álmaga entre o paganismo de Constantino, de Roma, do mitraísmo, de Babilônia, com o cristianismo, e vai surgir então a igreja do império, que vai ter nela o trono de Satanás, pois dali vai surgir o Césaropapismo. Que foi o Césaropapismo? Um fenômeno da história eclesiástica, onde uma pessoa recebia autoridade eclesiástica por ela ter autoridade temporal e poder temporal, que é o caso do César, né? O César,
ele era o chefe e o poderoso do Império Romano. Constantino acabou recebendo honrarias de um verdadeiro presbítero. Ele, inclusive, presidiu o Concílio de Nicéia. E ele que disse que seria melhor eles adotarem essa ou aquela doutrina para que houvesse esse acordo entre os padres apóstatas, que estavam em apostasia, com o Império Romano. Vai surgir daí a Igreja do Império, a Igreja Romana, que é o produto desse nicolaísmo, desse caminho de Balaão, prêmio de Balaão, de Balaque, tudo isso descrito de forma profética nessa carta de Pérgamo. Então a gente consegue já ver evolução aqui, né? Nós já estamos tratando da terceira igreja. Nós vimos que a igreja de Éfeso era a que mantinha a doutrina mais pura, a igreja dos apóstolos, ainda da época dos apóstolos, igreja de Cristo mesmo. Depois nós passamos pela igreja de Esmirna, onde Satanás, desde Éfeso, Satanás tentou corromper, né? No Éfeso nós já vimos que tinham hereges. E na Esmirna foi a maior perseguição de todos os tempos, assim, na época dos mártires. Ainda nessa época de Esmirna, a estratégia de Satanás era matar os cristãos, torturar e matar, tentar destruir a igreja com terror, assim, né? Com a morte, né? Com a morte. Então ele torturava, mas não conseguiu. Matava, só que a igreja, em vez dela ser destruída, ela cresceu em fiéis e também em fé. O resultado foi o contrário do esperado. E a partir de Pérgamo, começa a dar certo a estratégia de Satanás, que foi se infiltrar na igreja. Então, que coincide também com a época do Concílio de Nicéia. Então, aqui vocês vão entender, Satanás virou a chave, ele mudou de estratégia. Em vez de tentar só perseguir, matar, tacar fogo, torturar, ele falou assim, não, vou fazer o seguinte, eu vou me infiltrar na igreja. Eu vou me infiltrar na igreja e vou corromper. Pronto. Aí sim começou a verdadeira apostasia. E essa estratégia deu certo até hoje, infelizmente. Então as pessoas estão seguindo denominações do sistema que estão completamente contaminadas. Por isso que fala aqui, ó, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. O estudo aqui a gente não conseguiu passar a tempo em Word, mas tem uma nota aqui, ó. Quando um cristão mistura a fé dele com a idolatria, ele desaba a fornicação do espírito, porque a pessoa faz parte da meretriz. Essa é uma união fora de toda a ordem. Então, foi isso que aconteceu nessa era. Nessa era aí da apostasia, do Concílio de Nicéia, quando a fornicação entrou na igreja. Espiritual. Fornicação espiritual, exatamente. Espiritual, ídolos, várias doutrinas pagãs, né? Interessante, Gilberto, convém fazer um parênteses aqui. Quem vai na história e faz o levantamento do credo apostólico, né? Você digita lá no Google credo apostólico e credo niceno-constantipolitano. O credo apostólico, Gilberto, você lê ele inteiro, você vê que está perfeito. Creio em Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tá aqui, Flávio. Creio em Jesus Cristo, né? Sim. Creio em Jesus Cristo, o Filho unigênito, que foi gerado em sua mãe Maria pelo poder do Espírito Santo. Creio em Jesus Cristo, que foi crucificado, morto ao terceiro por Pôncio Pilatos. Ao terceiro dia ressuscitou, né? Subiu aos céus, está à direita de Deus Pai. Creio na comunhão dos santos, no reino universal, né? E, enfim, você vê que o credo apostólico ele é perfeito, ele não tem trindade, ele apresenta apenas o Pai como Deus Todo-Poderoso, apresenta Jesus como gerado ali em Maria, como Filho de Deus,
apresenta sobre o reino. Nós temos esse artigo, o Credo Apostólico versus Credo de Nicéia. Então fica muito claro, ó. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A Bíblia ela fala em diversas passagens que Deus ele criou tudo sozinho. E ele fala, Isso. e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Isso aqui tá perfeito. Então tem Deus Pai, né? Deuteronômio capítulo 6, não lembro se é 6:4 ou 6:8. 6:4. 6:4. Ouça, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Então a Bíblia o tempo todo ela destaca que Deus é único. Ele é o Criador, ele é o Deus eterno e atemporal. Então o credo está correto aqui. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus porque ele foi gerado pelo próprio Deus. Ele foi concebido, aqui ó, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu virgem de Maria. Então, Jesus ele é 100% homem, porém gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não nasceu como nós, que nascemos do pecado. Nós já nascemos maus, inclinados para o pecado. Só que Jesus Cristo ele não poderia ter essa desvantagem, né? Porque a lógica da Bíblia, por um homem o pecado entrou no mundo e por outro homem o pecado teria que ser remido do mundo. Não poderia ser o próprio Deus. Se fosse o próprio Deus... Segundo seria... Adão, né? Segundo Isso. Adão. Jesus Cristo é o segundo Adão. Quer ver? Eu vou só fazer esse parênteses aqui, que isso aqui é importante. Aqui é o estudo sobre a natureza de Cristo. Então, o entendimento bíblico correto, que as denominações religiosas elas não ensinam assim, tá? A gente está falando diferente. Isso implica na vida eterna. Eu vou pedir para vocês prestarem atenção. Tudo isso tem no discipulado, tá? Quem quiser fazer o discipulado. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso está em João 17:3. Qualquer versão da Bíblia vai tá dessa forma. Pode ser uma Almeida, pode ser uma King James. Então, e a vida eterna é essa: que conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. E a Bíblia fala que Deus não é homem. Não existe isso 100% Deus, 100% homem. Isso é puro paganismo. Porque se um homem é 1% Deus, ele já é Deus. Deus é infinito. Se um homem é 1% Deus, ele já é Deus. Imagina sendo 100% Deus. Deus não pode morrer. Deus não é homem, Deus não morreu na cruz. Deus não ficou 3 dias no Sheol. Jesus Cristo ficou 3 dias no Sheol até que ele foi ressuscitado. Ele mesmo falou, como Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, eu vou ficar 3 dias no seio da terra. O próprio Jesus Cristo falou. Em Êxodo 23, não terá outros deuses além de mim. Aqui a passagem que eu falei, Deuteronômio 6:4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. O sistema ele desvirtua isso. Todavia... Gilberto, Oi. só para a gente concluir ali dos 2 credos e ver que a igreja de Pérgamo foi a consumação da apostasia que estava profetizada pelos apóstolos, né? Então, confirmando o que você está mostrando aí, várias passagens da Bíblia mostrando que Deus é único e esse Deus é o Pai, como está plenamente e de forma muito clara mostrado no credo, né? Creio em Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Inclusive, ali está mostrando que só há um único Deus e este Deus é o Criador, é o Pai. E que Jesus ele é o Filho de Deus porque foi concebido em sua mãe Maria, que era virgem, né? Conforme estava predito pelos profetas. Isso é o que o credo apostólico está de forma muito nítida mostrando. Então, aí, quando vai ocorrer o credo de Nicéia, você já vai ver a mistura de crenças mitraicas, pagãs, estoicas, já agora transformando Jesus em um Deus encarnado. Até se você pudesse abrir ali os 2 credos novamente... O credo niceno constantipolitano,
ele é justamente o credo que vai surgir no período da igreja de Pérgamo. O período da igreja de Pérgamo compreende do ano 313 de Milão, quando Constantino decreta o cristianismo como religião oficial do Império Romano e passa a favorecer os cristãos passam a ter poder, cada cidade passa a ter um terreno ali para construir uma igreja. Foi dali que começaram a construção de templos, porque até então, irmãos, as igrejas verdadeiras, as igrejas apostólicas, elas só congregavam na casa dos irmãos, em salas, né, em salões. Não tinha uma catedral, um templo no meio da cidade dedicado para isso. Ô, irmão Flávio, era nas cavernas. Esse engano sobre a natureza de Jesus Cristo, ele é bem pior do que o engano da Terra plana. Porque isso implica na vida eterna. Eu tô vendo pessoas no chat... bem pior que o engano da Terra Globo, né, no caso, né? Isso, é pior que o engano da Terra Globo. Eu tô vendo pessoas no chat que elas estão condicionadas, infelizmente, pelo sistema para acreditar que Jesus é Deus. Algumas pessoas estão afirmando isso no chat. Eu compreendo que é uma matrix muito difícil de se libertar. Porque isso está no Catecismo Católico, né? Tanto que o Catecismo Católico tem um artigo lá, artigo 1000 e não sei lá quanto, que manda batizar em nome da Santíssima Trindade. Eles não deixam batizar em nome de Jesus, que é como está no livro de Atos. No livro de Atos, todos os batismos foram feitos somente em nome de Jesus. Porque é para levar as pessoas para condenação, esse engano. O que ocorre é o seguinte: Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é Deus, não são duas pessoas. É o poder de Deus, o Espírito de Deus. E então ele nasceu sem pecado, que nem Adão. Porque ele não poderia... Olha a lógica da Bíblia, para vocês entenderem. 1 Coríntios 15, 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Não poderia ser de outra forma. Não está escrito, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um Deus. Não poderia, entendeu? Senão Deus teria resolvido no próprio Éden. Ele teria resolvido no próprio Éden. Ele não pode ir contra as próprias leis dele, a própria justiça dele. Então Satanás tentou um homem, ele caiu. E aí teria que ser apresentado um homem que fosse tentado e não caísse. Por isso que quando Jesus foi batizado, ele recebeu o Espírito de Deus em total plenitude. Até tomou forma de pomba para que todos vissem, testemunhassem. Então no batismo de Jesus, ele foi preenchido sem medidas com o Espírito de Deus. Isso está, acho que, numa das epístolas de João, que Deus lhe concedeu o seu Espírito sem medidas. E aí ele foi tentado como homem, e ele não caiu em tentação. Por isso que fala, agora é necessário que ele seja levado para o deserto para ser tentado por Satanás. Ué, por que tem essa necessidade? Porque ele era homem. Porque Deus não pode ser tentado. É uma completa heresia alguém achar que Deus foi levado para ser tentado. Não faz sentido também, né, sentido. Gilberto? Você derruba a lógica da Bíblia. A gente vê ali no momento da tentação o diabo colocando Jesus num alto monte e mostrando, isso prova que a terra é plana, né? Mostrando todos os reinos do mundo e dizendo, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Se Jesus é Deus, ele que criou o mundo, que sentido faz o diabo oferecer aquilo que ele mesmo criou para Jesus? Que tentação é essa? Não seria tentação nenhuma. Agora, se Jesus é plenamente e unicamente homem, aí sim faz sentido. É uma tentação para um ser humano oferecer a glória e o poder dos reinos do mundo. E era necessário que Jesus fosse tentado justamente e vencesse a tentação, porque o primeiro homem foi tentado e caiu, trazendo a morte. O segundo Adão, que é Jesus, ele foi tentado e não caiu,
trouxe para nós, então, a vida, a salvação. Falaram sobre perdoar pecados. A Bíblia deixa claro que o poder de Deus ele foi delegado para Jesus. Então, Deus delegou o poder para curar, para perdoar pecados. Isso tá claro na Bíblia, tá expresso. Até o título de Senhor e Salvador foi conferido por Deus a Cristo. Lá em Atos 2,36 diz: saiba com certeza toda a casa de Israel, a este que vós crucificaste no madeiro, Jesus Cristo, Deus o fez Senhor e Cristo. Quer dizer, até o título de Senhor e senhorio que ele recebeu foi alguém maior que ele, no caso, Deus e Pai que deu para ele. Então, no concílio de Nicéia, esta verdade que nós estamos aqui mostrando foi suprimida com a doutrina da encarnação de um Deus aqui na Terra. Então foi criado o dogma e o credo niceno-constantipolitano. Nesse credo, já não vai dizer que Jesus é simplesmente gerado pelo Espírito Santo e Maria. Vai dizer que Jesus é encarnado, é um Deus encarnado em sua mãe Maria. Você vai ver essa palavra encarnação colocado no credo niceno-constantipolitano. Isso vai representar uma quebra, isso vai representar uma ruptura com a doutrina dos apóstolos. Isso vai representar uma ruptura com a verdade principal das Escrituras de quem é Jesus, o segundo Adão. E aí é característica exatamente da igreja de Pérgamo, que vai dizer que é o trono de Satanás, a minha fiel testemunha, porque todos os irmãos daquela época que discordaram das resoluções que foram tomadas no Concílio de Nicéia, que uma delas foi a crença de que Jesus é encarnado, é um Deus pré-existente encarnado, igual ao Pai, todos que discordaram desta heresia que foi criada no Concílio de Nicéia passaram a ser perseguidos e mortos, representados aí pelo Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto onde Satanás habita. Então, Constantino ele ordenou que quem não aceitasse a resolução do Concílio de Nicéia deveriam ser perseguidos e banidos do Império Romano. Foi nessa época que a igreja vai fugir para o deserto, né? Nós vamos estudar isso depois em Apocalipse 12, né? Uma mulher que representa os verdadeiros adoradores que vai ser sustentada longe da vista da serpente no deserto. Então já os irmãos lá da Capadócia, os irmãos lá da Abissínia, da Síria e de lugares desérticos, antevendo tudo que os apóstolos falaram, da apostasia que surgiria dela o anticristo, né? O útero da apostasia vai gerar o anticristo, né? Que é o bispo dos bispos, que vai se assentar no trono de Deus, querendo para si a adoração que pertence somente a Deus. Ele vai tentar comandar a igreja como se fosse o próprio Deus, né? Eles sabiam que isso iria ocorrer, e quando eles ouviram tudo o que aconteceu no Concílio de Nicéia, eles entenderam que estava vivendo a era de Pérgamo, né? E começaram a fugir para o deserto, vai cumprindo-se então a palavra de Deus. A igreja de Pérgamo representa esse período aí do alfa da apostasia, que foi a doutrina da encarnação do verbo e a trindade, imortalidade da alma, adoração a Maria, adoração a imagens de escultura, guarda de domingo, Natal como dia e aniversário de Jesus, quando na verdade Jesus nunca nasceu em 25 de dezembro. Tudo isso foi adotado nesse período de almagação, né, de álmaga, de mistura, que é representado pela igreja de Pérgamo. Exatamente. Por isso que a carta é bem incisiva, né? Só mais uma observação aqui. Em Romanos 5,19, está dito o seguinte: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos.
Qual seria o mérito da obediência do próprio Deus? Não faz o menor sentido. Eu vou ampliar aqui, vocês vão entender a lógica da Bíblia. Não tem como não entender. Vamos lá. Para quem defende a Trindade. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão Segundo feitos, Adão? Segundo Adão, muitos serão feitos justos. Jesus, ele é o segundo Adão. Ele é filho de Deus, sim, ele é filho de Deus. Ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus? Sim, ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi ungido? Sim, ele foi ungido por Deus. Se ele fosse o próprio Deus, ele não precisaria ser ungido, porque ele seria a fonte da unção, né? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Salmos 8,5, Bíblia NVI. Jesus fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Hebreus 2, 5-9. Então, depois que ele realizou a obra, aí ele foi exaltado acima de todos os nomes, exceto do nome do próprio Pai, né? Então ele foi gerado. Ó. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu, porém, ungi o meu rei. Né? Ele foi ungido. Se ele fosse o próprio Deus, ele seria a fonte da unção. Então, é isso que vocês precisam entender. Não foi o próprio Deus. E não tem nada de encarnação do verbo, tá? Desculpa, quem tá com a Bíblia Almeida aí, é bom vocês estudarem em outras versões, porque a palavra é uma palavra em feminino, é logos, certo, irmão Flávio? Exatamente. A palavra grega que está em João capítulo 1 é logos, que é feminina e que significa palavra, palavra intangível. Deus utilizou a sua palavra para criar todas as coisas. Deus utilizou a sua palavra para anunciar que viria um Salvador, um segundo Adão, um Messias. Esta palavra, que era a vida dos homens, foi por meio dela que Deus criou todas as coisas, ela se fez realidade. Como? Se fez carne em Cristo. Ela se tornou realidade. Sabe Essa palavra se tornou realidade. Na própria Bíblia Católica, eles entregam o jogo, ó. João, capítulo 1, no princípio era a palavra. O João, como que ele abre o capítulo 1? Ele abre recitando um hino. Ele abre recitando o Salmos 33. Eu só vou explicar isso porque é uma dúvida de muita gente. Eu sei que está um pouco fora, apesar de que está mais ou menos dentro da igreja de Pérgamo, porque foi uma falsa doutrina de Satanás que acabou entrando, né? Na época da apostasia e do concílio de Nicéia. A doutrina da pré-existência e da encarnação de um Deus aqui na Terra. Isso é uma doutrina estoica e de Filô, de Alexandria. No canal evangelista, no canal do evangelista Flávio, existe um estudo lá de Filô de Alexandria e a questão do Logos, né, que vocês vão ver que foi influência pagã no meio dos padres da igreja, da onde foi adotada essa doutrina da encarnação e da pré-existência do Messias. A ruptura com a doutrina apostólica ocorreu no Concílio de Nicéia, patrocinado por Constantino, esse imperador pagão, adorador do sol. Então, na própria Bíblia da CNBB, Bíblia Católica, eles colocam, né? No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Ela, no feminino, existia no princípio junto de Deus. Ah, mas você pode me provar que era palavra no feminino? Posso, porque em grego está logos, que é palavra em feminino. Foi uma influência de Filon de Alexandria, colocar verbo e depois eles colocaram o V em maiúsculo. E olha essa nota da Bíblia de Jerusalém. Isso aqui está na Bíblia de Jerusalém, hein? Página 1842. Conforme Gênesis 1:1, olha, ele faz menção a Gênesis aqui, ó.
O O ato criativo da palavra de Deus. Isso, a palavra mesmo, criativa. O evangelista retoma um hino mais antigo que reproduz o relato da criação. Gênesis capítulo 1 inteiro, né? Versículo 1 a 31. Escandido pelos verbos. Deus disse e assim se fez. Deus criou o mundo por seu verbo, isto é, por sua palavra. Salmos 33. Se você pegar Salmos 33, dos versículos 6 a 9, é parecido com a abertura de João. Ele estava recitando um hino. Especialmente a luz oposta às trevas. Gênesis 1:18. Os seres vivos e o homem. Olha isso aqui. Isso aqui é muito importante. É possível que os versículos LC2, enquadrados pela retomada redacional com Deus, e que quebram o ritmo binário do trecho, tenham sido acrescentados pelo evangelista para afirmar a divindade de Cristo. Então, isso aqui foi acréscimo. Ó. É bem provável que foi acréscimo. Estava junto de Deus, a palavra era Deus. Isso foi um acréscimo posterior, que veio na era de Pérgamo, que veio do concílio de Nicéia, da apostasia. Por quê? Porque era uma influência da doutrina das potências do Logos de Filô, de Alexandria. Exatamente. Eu acho que eu tenho, não sei se está aqui nesse estudo sobre Filon. Aqui, ó. A doutrina da... Primeiro que vem essa questão de três deuses, vem da época já de Babilônia, de Nimrod. Das trindades, né? Trindade egípcia, trindade pagana. Isso. Hindu tem a trindade que é Brahman, Shiva e Vishnu, se não me engano. Vishnu. Depois tem a Nimrod. Isis, Horus, Seb. Isis, Horus, Seb. Né? Tem várias trindades em várias culturas e civilizações antigas. Maçons são trinitarianos. Foi amalgamado na doutrina cristã, virando... A trindade, na verdade, é uma pseudo-monoteísmo, ou um politeísmo revestido de um pseudo-monoteísmo. Ao mesmo tempo que é um, é três. Ao mesmo tempo que é três, é um. O trinitariano, ele não sabe para quem ele ora. Ele não sabe se ele ora um pouquinho para o Espírito Santo, um pouquinho para Deus, um pouquinho para Jesus. Se Jesus já é Deus, não precisa mencionar Deus. O trinitariano ele não sabe nem para onde orar. Aqui, ó, maçons são porque existe uma dicotomia, né? Ele tem na cabeça dele que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então ele tem que orar um pouquinho para cada um, né? Exato. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que nós devemos orar para Deus em nome de Jesus. Não há orações dirigidas ao Espírito Santo. Não há nenhum tipo de louvor dirigido a uma terceira suposta pessoa da Trindade, né? Mesmo a palavra Trindade, ela foi tomada de empréstimo do paganismo na verdade, foi um padre pagão, Tertuliano, né? Utilizou a primeira vez, né? Em 162 da era cristã, a palavra trias, né? Do grego trindade, e as palavras hipóteses, a palavra encarnação, a palavra pré-existência, várias palavras tomadas de empréstimo do paganismo para tentar explicar agora essa nova doutrina aí do Logos encarnado, né, de Filo de Alexandria, no meio do seio da igreja. Foi o período de Pérgamo. Né? A Trindade, e outras doutrinas, guarda do domingo, heliocentrismo, trindade, esconder o nome, são doutrinas que acabaram sobrevivendo à Reforma Protestante. Infelizmente, a Reforma Protestante ela foi incompleta. Não que ela tenha sido uma coisa ruim, só que ela não foi completa, porque os reformadores mais sinceros da época, eles acabaram sendo perseguidos e mortos. Então eles acabaram fazendo uma reforma parcial. Por isso que nas denominações evangélicas protestantes, você tem uma parte da verdade misturada com mentiras. Só que as mentiras elas são muito graves, esse que é o problema. Aqui, ó, maçons são trinitarianos.
Na pronúncia da divindade deles, eles se utilizam de um ritual trinitariano para pronunciar Jabulon. Colocam 3 iniciados para pronunciar cada uma sílaba. Os 3 pronunciamentos como se fosse um, sem contar que o triângulo remete à pirâmide maçônica. A doutrina da encarnação do Verbo provém do concílio de Nicéia, que mudou o termo logos, palavra, do feminino para verbo masculino com V maiúsculo. Trata-se de uma doutrina platônica trazida pelo filósofo pagão Filon de Alexandria, que influenciou Atanásio e os padres da época. Filon de Alexandria foi autor de numerosas obras filosóficas e históricas, onde expôs sua visão platônica do judaísmo. Surge como um primeiro pensador ao tentar conciliar o conteúdo bíblico à tradição filosófica ocidental. Nesse sentido, é mais conhecido por sua doutrina do Logos Palavra, sobre a qual ainda se encontra à espera de solução inúmeras controvérsias. Isso até na Wikipedia você encontra. E aqui você tem o IHS, vem de Horus, Ísis e Sete. O IHS lá da Igreja Católica, que fica no Sol, é a Trindade egípcia. A criação desse monograma, que eles falam que é Iesius, Hominus, Salvatorem, é de São Bernardino de Sena, no século XV. E mais tarde o fundador dos padres jesuítas, Santo Inácio de Loyola, no século XVI, adotou como emblema da Companhia de Jesus. O símbolo foi usado como carimbo em todas as publicações dos livros e documentos da Companhia de Jesus. Com o passar dos anos, a sigla passa a ser um monograma usada como nos símbolos católicos, mas vem da trindade satânica egípcia, Horus, Ísis e Sete, na verdade. Então, é uma coisa muito maligna a trindade e tá enraizada nas pessoas. Tá enraizada, cara. Pra tirar é bem complicado. É pior do que você conseguir mostrar pra pessoa que a Terra não é uma bola giratória perdida no espaço, infelizmente. Mas aquele que for sincero e estudar, ele vai ser libertado, até mesmo dessa doutrina. Por exemplo, o meu primo aí, o Jean Filho, que tá no chat, mesmo eu tendo um ótimo relacionamento com ele, frequentando o culto na casa dele, foram meses para ele ser liberto da doutrina da Trindade. É uma resistência enorme que o inimigo faz. E eu já desafiei pastores famosos do sistema para debater comigo, mesmo que forem privado, no Skype, um hangout privado. Eu falei, a hora que vocês quiserem, pastores famosos, assim, de igrejas grandes, reformadas, eu tenho um debate por e-mail, só que acho que eu não posso revelar, né? É só se eu apagar o nome dele. E eles não aceitam. Eles não aceitam debater isso. No e-mail ele começou a debater, depois ele viu que não tinha fundamento bíblico, ele desistiu. Falou, não vou mais falar isso, passar bem, não quero saber, passar bem. Por quê? Porque o salário vem da maçonaria, né? Então ele tem que defender a terra-bola, a trindade. É uma coisa super complicada, super delicada. Eu tenho um estudo aqui, a gente está montando um estudo extenso sobre isso. Não daria para falar em uma live, não daria para falar em 2 lives. São diversos capítulos aqui, estou passando para vocês verem. Todos os pontos controvertidos a gente consegue esclarecer com total tranquilidade. Filipenses aqui, 2 também, que ele se esvaziou. Gilberto. Isaías 9:6, que falam, Deus poderoso, tal. Todas essas passagens vocês vão ver que não tem nada a ver com o que é pregado no sistema. Então isso vem do que a gente está falando, da apostasia, que é a carta para a igreja de Pérgamo, que coincide com a época do concílio de Nicéia com o imperador Constantino, certo, Flávio? Exato. Atanásio e Ário, né, Eusébio de Cesareia, né, que participaram desse concílio, Eusébio de Nicomédia, 318 bispos que foram convocados em 325 da Era Comum na cidade de Nicéia, que hoje é uma cidade lá na Turquia, né?
tem mais esse nome de Nicéia. O importante que a gente percebe que foi nesse período que cumpriu-se a palavra dos apóstolos da apostasia que estava anunciada, que o caminho da verdade seria blasfemado, e a mistura, né, que houve do paganismo com conceitos bíblicos, virando aí exatamente a palavra pérgamo, que significa álmagama, quer dizer, uma mistura, né? Agora nós vamos entrar no período de Tiatira, que já é a consumação da apostasia, uma igreja prostituída, que vai ser chamada de Jezabel, que vai perseguir os verdadeiros adoradores por um longo período. Essa igreja de Jezabel está representada no poder da igreja romana unida ao Império Romano. Aquela mulher que é adornada com joias, ouro e vestida de púrpura escarlata e que se assenta em cima de uma besta. Aparece lá em Apocalipse capítulo 17. É justamente essa Jezabel que aparece no período de Tiatira, né? Que agora a gente vai adentrar, não sei se a gente vai entrar em Tiatira ou vamos deixar para a próxima live. Nós estamos com 2 horas já de live. Você que vê aí, ô Gilberto. Vamos concluir Tiatira para a gente encerrar o capítulo 2. Acho que a gente faz de uma forma resumida, mas não que não seja bem esclarecedora. Só respondendo uma pergunta do chat, o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus, né? Porque a Bíblia fala que Deus, ele dá a entender que ele tem um corpo, né? Ele se assenta em seu trono, fala da mão de Deus, da face de Deus, e ele tem um Espírito. Ele age por meio do seu Santo Espírito. Mas assim, o Espírito de Deus é o próprio Deus. Onde vocês podem ver isso claramente aqui, ó, Mateus 10, 20. Jesus falando para os apóstolos: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então, o Espírito Santo é o Espírito de Deus mesmo. É o Espírito do Pai, né? É o Espírito do Pai, não é uma terceira pessoa. Ó, o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. É o Espírito que nos capacita, né? Que estava preenchendo Jesus. Fazer uma explicação aqui bem simples também. Os trinitarianos, eles entendem que o Espírito de Cristo, porque a Bíblia menciona no Novo Testamento 3 vezes o Espírito de Jesus Cristo. Sim. O Espírito de Cristo. Um trinitariano, ele entende perfeitamente quando você fala que o Espírito de Cristo é o próprio Cristo em presença. Ele entende isso sem qualquer dificuldade. Mas quando você fala que o Espírito de Deus é o próprio Deus em presença, ele não entende. Ele quer entender que o Espírito de Deus é uma terceira pessoa. Mas se o Espírito de Deus é uma terceira pessoa, então o Espírito de Cristo seria uma quarta pessoa, usando esse raciocínio deles, né? Aqui, ó, exatamente. Mas porque em Atos... Eles alegam... Atos. Ó, Espírito não é terceira pessoa distinta. Só colocar umas passagens para vocês verem. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Atos 17 e 16. O seu espírito se comovia. O próprio Paulo se comovia, entendeu? Não é uma segunda pessoa aqui. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha. A quem eu sirvo. Não são 2 pessoas servindo a Deus. Quando ele fala a quem sirvo em meu espírito, ele que está servindo. E tem o Espírito de Jesus, ó. Naquela hora, Jesus alegrou-se no Espírito e disse... Então são 4 pessoas. Tem Jesus, o Espírito de Jesus, Deus e o Espírito Santo. Então são 4 pessoas. Naquela hora Jesus alegrou. Não faz sentido, né? Não faz. Ó, e aqui, ó. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não dará sinal algum. Jesus falando. Jesus suspirou em seu espírito. Aqui, ó, Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou, quando ele morreu na cruz.
Então, ele entregou para o Pai o Espírito dele, o próprio Espírito. Então, ficaram quatro entidades. Ficou o Pai, o Espírito de Jesus, que ele entregou, Jesus em corpo glorificado e Deus em corpo. Assim, não tem sentido. Viu, Gilberto? Existe uma pergunta que desafia a Trindade, né? Que é a pergunta sobre a morte de Cristo na cruz. Essa pergunta nunca vi nenhum teólogo, nenhum pastor, ninguém responder essa pergunta sobre a morte de Cristo na cruz. A pergunta é a seguinte: se Jesus é Deus, Filho, membro de uma Trindade, ele é 100% Deus, 100% homem, que é a união hipotástica que eles falam, né? De Jesus. Se ele é 100% Deus, se ele é 100% homem, a pergunta é a seguinte: quem morreu na cruz? Um homem ou um Deus? Se foi um Deus que morreu na cruz, Deus não morre. Se Deus morreu, ficou o universo 3 dias sem a segunda pessoa da Trindade. Quer dizer, a Trindade acabou-se na cruz por 3 dias. Se foi a parte homem que morreu, então a parte Deus ficou vendo a parte homem morrer na cruz. Ele fez uma encenação. Então, na cruz do Calvário, a realidade do verdadeiro Messias na cruz do Calvário destrói toda essa filosofia da Trindade, todo esse paganismo da Trindade. Porque nós vemos que ali morreu um homem, unicamente um homem perfeito, o Filho de Deus, o segundo Adão. Vocês querem uma prova... Por isso que ele venceu Satanás. Exato, perfeito. E vocês querem uma prova perfeita aqui que Jesus não é o próprio Deus? E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, né? Aqui Atos 3:26. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Então, Jesus ele morreu como homem e ele foi ressuscitado por Deus. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus. Ele não se auto-ressuscitou. Se ele fosse Deus, primeiro que ele não ia morrer, né? Primeiro que ele não ia morrer, se ele fosse o próprio Deus. E segundo que ele não ia ser ressuscitado por um Deus maior, por um Deus imortal. Então ele estava morto, mas existia um Deus maior vivo para ressuscitá-lo. Não tem sentido, pessoal. É impossível uma pessoa que estuda a Bíblia com sinceridade estudar e concluir que Jesus é o próprio Deus. Não tem como, é impossível. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou entre os mortos. De novo, falando que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Jesus é o único homem que ressuscitou em corpo glorificado. Ele é o único. Por isso que ele é o primogênito, né? O primogênito dentre os mortos, dentre os que ressuscitaram. Porque desde Abel, que foi o primeiro morto, até a pessoa que morreu há 1 segundo atrás, Jesus foi o único que ressuscitou e o único que subiu aos céus. Então, exatamente. Assim, a gente consegue fazer esse estudo perfeito, completo em outras lives. Agora vamos concluir aqui com a última igreja do capítulo 2, né? Com a quarta igreja dentre as 7. Então eu vou ler para vocês do versículo 18 até o final, até o 29. Igreja de Tiátira, tá bom? Então vamos lá. E ao anjo da igreja de Tiátira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Deixa eu aumentar aqui. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixais Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria.
Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiátira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. A igreja de Tiatira era representar sacrifício de contrição. É quando uma pessoa ela se sente forçada a fazer uma coisa, constrangida a fazer alguma coisa. Vai ser o maior período da igreja. Ele vai caracterizar o período da igreja de 538, que foi a consumação e a ascensão do anticristo, que é o Papa, né, o poder papal, e vai surgir uma nova denominação, uma nova igreja, que é classificada aí como Jezabel. Jezabel era uma mulher que se dizia profetisa, e para estabelecer a sua idolatria, ela perseguia e mandava matar os servos de Deus, para que ela pudesse expandir a idolatria dela no reino de Acabe, no reino de Israel. E aqui é Jezabel espiritual. Jezabel espiritual vai representar o núcleo dessa apostasia que vai surgir, que é a igreja romana apostatada, que já surgiu lá com Pérgamo, né? A partir dos concílios de Nicéia, concílios de Calcedônia, Constantinopla. Esses concílios foram, aos poucos, cada vez mais apostatando a igreja, uma parte da igreja que vai virar Jezabel. E Jesus está justamente aqui fazendo uma advertência aos seus servos, para que eles não aceitem a idolatria de Jezabel. Trindade, imortalidade da alma, missa, né? Hóstia, a hóstia representa o sol, né? Por isso que a ordem jesuíta, ela tem a hóstia, né? O sol, com as letras IHS, que é a comunhão com a trindade egípcia. Lá já no Egito Antigo existia a hóstia, que ela representava o sol, a comunhão com as divindades, por isso que é de trigo prensado em forma redonda, a ação do sol. Até o Gilberto pode colocar uma imagem aí da logo da ordem jesuíta, né? Que vocês vão ver que é a hóstia com as 3 letras e o sol por trás. Então toda essa idolatria, ela vai ser representada por um poder, uma igreja apostatada, que aqui agora é descrita como Jezabel, tá vendo aí, ó? O sol, as 3 letras e a cruz, que representa o T de Tamuz. Eles dizem que a cruz representa Jesus, mas na verdade os egípcios já usavam cruz, né? Se você puser aí imagens de egípcios com a cruz Tal, né, que é a cruz de Tamuz, você vai ver vários egípcios já nas efígies que existiam lá e as pinturas egípcias, os egípcios levando cruz na mão, que era como uma espécie de amuleto de proteção, a divindade Tamuz, o T de Tamuz. Então, cruz, na verdade, não representa de fato o cristianismo, mas um costume pagão que foi emprestado pelo poder romano, lá já do uso da cruz de Tamuz, tá? E eles pegaram e fizeram uma misturança disso aí e virou um poder, que agora é chamado de Jezabel. A característica principal de Jezabel, que ela era uma mulher ímpia e que mandava matar os servos de Deus. Vai ser nesse período de ascensão papal que vai ter a grande tribulação contra os servos de Deus. Um período de 1260 anos,
de grande supremacia papal e de perseguição a todos os verdadeiros servos de Deus. Esse período, grande parte, é caracterizado pela igreja de Tiatira, que significa sacrifício de contrição. E as profundezas de Satanás. O que são as profundezas de Satanás? É justamente essa mistura de conceitos pagãos com pseudos conceitos cristãos. Né? Então tem gente aí que acha que tem alimento sólido, e na verdade o alimento sólido dessas pessoas é as profundezas de Satanás. Trindade, pré-existência, migração das almas, doutrina da serpente, transubstanciação, esse tipo de alegoria mística, utilizando a mistura da palavra de Deus com coisas místicas, como fazem os maçons, né? A pronúncia da palavra Jabulon. Gilberto, você sabia que Jabulon significa a pronúncia do nome de Deus junto com divindades pagãs? Eu fiquei sabendo por você, irmão Flávio. Complicado, viu? Então, Jabulon, Iá, é as iniciais do nome de Deus, Bu, que é Belzebu, e Lon, que é uma divindade egípcia. Então, são 3 divindades, a primeira é a inicial do nome de Deus, junto com divindades pagãs. Essa é a doutrina de Satanás, misturar mentira com verdade, misturar misticismo com coisas bíblicas e criar novos tipos de doutrinas. Isso caracterizou as profundezas de Satanás, que Jesus fala, outra carga não vos porei. E aí o Senhor fala para esse período, para esses irmãos, sempre quando a mensagem é à igreja, ao anjo, né, significa aos presbíteros, né? O anjo da igreja é o presbítero. Então essa mensagem era para os pregadores, os verdadeiros adoradores da igreja de Cristo. Cuidado com essa Jezabel, não aceite se prostituir com ela. Quem se prostituir com ela, eu farei vir grande tribulação e morte. Ferirei seus filhos de morte e as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e firo de morte aqueles que são desobedientes. Por quê? Haviam pessoas, por questão de poder, de dinheiro, que acabavam aceitando as propostas da igreja romana, que estava rica, poderosa, e negava a fé, acabava aceitando a mistura desse paganismo. E é o período de Tiatira, justamente esse período, desde a ascensão papal até o ano de mais ou menos 1000 e pouco da era cristã, é caracterizado a quarta era da igreja, a igreja de Tiatira. Porque nós não somos do sistema. Nós não somos um braço do sistema que escraviza, que engana, que cobra dízimo, que lucra, que ganha dinheiro. Nós queremos passar a verdade. Só isso. Passar a verdade. E quem vai te convencer da verdade é o próprio Espírito Santo de Deus. Se você for da verdade, você virá para a verdade. Se você não for, aí não. Aí você vai cumprir as profecias, né? Vai ter comichão nos ouvidos, né? E vai procurar algum Não vai aceitar a verdade. E vai procurar algum templo de pedra que fale aquilo que lhe agrada. Que é o que está previsto, né? Em Malaquias, em outros livros. Então, na verdade, a gente apresenta a verdade. O Espírito Santo de Deus convence, mas vai convencer aqueles que são sinceros, né? Aqueles que realmente estão buscando. Porque é óbvio, se a gente for pregar o que o sistema prega, nós vamos estar que nem eles, né? Então vocês estão aqui numa mídia alternativa, buscando a mesma coisa que tem no mundo, não teria o menor sentido. Hoje existe 3 correntes. Existe uma corrente conformista do sistema, que são as igrejas protestantes. Existe uma corrente de pessoas que estão acordando e vendo que o sistema está corrompido e estão atrás da verdade, né? E existe uma corrente ultralibertadora, né? Ultralibertina, né?
que já não quer mais nada, não aceita mais a Bíblia como a verdade, não precisa fazer mais nada, a pessoa fica sábia aos próprios olhos dela, né? Nós temos que entrar pelo caminho estreito da salvação. Esse caminho estreito está apontado através das Sagradas Escrituras. Então, se a pessoa não estudar a Bíblia e não tiver o ânimo de buscar em Deus a verdade através das Escrituras, vai ficar perdida nesse engano aí do sistema ou dessa linha ultra de libertinagem, né? Então existe hoje entre os desigrejados, né? É um fenômeno que está acontecendo mais recente, de alguns anos para cá, os desigrejados. Quem são os desigrejados? São aquelas pessoas que frequentaram durante muitos anos o sistema religioso, viram muita coisa errada, acabaram desanimando e saíram de lá. Algumas saíram de lá e não esfriou a chama do Espírito Santo dentro dela. Eu vou procurar a verdade. E está procurando a verdade. E outras saíram de lá e não quer mais nada. E acha que a igreja tem que ser do jeito que ela acha, né? Então acha que não precisa de batismo, que não precisa mais de orar, não precisa mais se reunir com os irmãos, não precisa mais estudar a Bíblia, não precisa de mais nada. E muitas dessas pessoas têm caído no ostracismo e acaba se esfriando totalmente na fé. Outras não, outras ficam numa luta para buscar a verdade, né? Vai de youtuber para youtuber, né? Ouve um pouco um, ouve um pouco outro, até encontrar paz de espírito na palavra de Deus e na mensagem. Esses que lutam e perseveram em buscar a verdade, de todo o coração, com sinceridade, encontrarão a verdade. É um povo que está sendo despertado. O que acontece é o seguinte, os youtubers, eles falam as coisas que as pessoas querem ouvir. Então eles ficam, o anticristo ainda vai vir, vai ser o Macron, vai ser um robô, vai ser não sei quem. Já foi todo mundo, né? Já foi Hitler, já foi Saddam Hussein, já foi... Cara, acho que tem uma lista, Stalin, tem uma lista gigante dos candidatos de anticristo. Agora eu não sei se parou no Macron ou se já mudaram para alguma coisa, vai ser inteligência artificial. Então, cada semana lá o youtuber modinha lança uma bomba, né? Uma revelação, entre uma aspas. Especulação, né? Uma especulação, na verdade, exatamente. Aí dá comichão nos ouvidos. Todo mundo adora isso, né? Todo mundo adora uma especulação. A igreja de hoje, ela quer ouvir que ela vai sofrer uma tribulação, sendo que a igreja de hoje querer ser perseguida, ela já tá fazendo o que o diabo já tá cumprindo exatamente. Já tá cumprindo a cartilha de Satanás perfeito. Vai ser perseguido por quê? Tá mundanizada, tá soberba, tá enganada. O Edir Macedo vai ser perseguido, o Valdomiro Santiago vai ser perseguido, o R.R. Soares. Quem que vai ser perseguido, passar por tribulação? O próprio Satanás tá no púlpito já, não tem quem perseguir. Já tá do jeito que o diabo gosta. Vai ser igual nos dias de Noé. Jesus vai voltar igual um ladrão, quando as pessoas menos esperam. Que nem nos dias de Noé. Um dia antes estava todo mundo comendo, bebendo, casando, se dando em casamento. É isso que a Bíblia fala. Pode acontecer esse ano ainda. Pode acontecer esse ano. Já está cumprido. A gente vê que tudo está bem encaixado. A hora que Deus ordenar vai acontecer. Pode acontecer esse ano, como daqui 10 anos, mas... E não vai ter esses 7 anos do anticristo que eles estão falando aí. Vai pegar eles tudo de surpresa. Por isso que é importante fazer o estudo sobre as 70 semanas de Daniel, sobre a questão se vai haver rapto secreto, o que é o arrebatamento. No canal do Evangelista Flávio tem vários estudos sobre isso aí. Você pode entrar lá e estudar, ou fazer o discipulado, que é o conhecimento gradativo, até alcançar aí esses assuntos mais complexos. Todas as dúvidas são sanadas por meio do discipulado. Então, Bom, Gilberto, eu acho que a gente chegou aí
num ponto bastante importante, o término aí da igreja de Tiatira, né? Fazer as considerações finais, não sei. Só fala a época que foi essa igreja, irmão Flávio, para deixar claro, mais ou menos que ano que foi. A época da Tiatira compreende o período da ascensão papal, por volta de 538, até o ano 1000, mais ou menos, que caracterizou o grande período de supremacia da Igreja Romana, né? Que é representada por essa Jezabel aí, né? E o período que a igreja ficou fugida pelo deserto, dispersa pelo deserto, e que algumas dessas igrejas eram assediadas e perseguidas por Jezabel e acabavam, às vezes, cedendo para Jezabel, comendo do sacrifício da idolatria, né? E aí Jesus disse que essas igrejas que cedessem à idolatria de Jezabel seriam punidas, né? Seriam punidas. E foi um período de quase 1000 anos. É o maior período da igreja profética, é o período de Tiatira. Por isso que fala aqui, né? E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. Então foi um período de teste, né? De teste. De provas. Para ver quem era fiel aos ensinos apostólicos ou quem, por questão de contrição, de constrangimento, se acovardaria e cederia para Jezabel, este poder ímpia que se corrompeu e que estava tentando estabelecer a sua idolatria por meio de perseguir, né? Subjugar, constranger o povo de Deus. Bom, então é isso. Com isso nós conseguimos encerrar o capítulo 2 do livro de Apocalipse. Só uma coisinha, no capítulo final, no capítulo 2, no final, existe uma promessa que o Senhor Jesus faz aos crentes de Tiatira, que é de um reino literal, em que Jesus vai dar poder aos servos dele para reinar sobre as nações. Você vê claramente, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então a gente percebe que é uma promessa de que os verdadeiros crentes que alcançarem e forem fiéis, né, guardar até o fim as obras, vão reinar sobre as nações da terra. Isso não